Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cláudio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz o trabalho do xamanismo crístico na Pax há mais de 30 anos e hoje ele fala sobre gratidão ao bem-amado mestre Hilarion. Então vamos aguardar aí o nosso querido Bueno entrar para que a gente possa aprender. Já estou aqui a postos. Oi, Valma, oi, queridos amigos, Paola, que estão sempre aí com a gente, nos prestigiando. Ricardo, todo mundo, gratidão pela sintonia, pela presença nesse momento tão diferente que a gente está vivendo aqui, né? No planetinha Terra. E essa primavera tá que tá, né? Tá fazendo um friozinho aqui em São Paulo, mas até que tá legal, porque precisava limpar e purificar o ar. Então, vamos dar boas-vindas ao querido Cláudio Bueno para que a gente possa estar. Vamos lá, anjinhos da Technology, please. Cadê vocês? Yes. Bem-vindo! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, está tudo em ordem. Então tá A ótimo. correria que eu estou, mas está tudo bem. Vamos lá, vamos Eu lá. também, eu também. Estamos todos, Não estamos acostumados a fazer as coisas às segundas-feiras, mas como a gente tem aí uma fazer na próxima quinta-feira, nós resolvemos adiantar o nosso programa de quinta para hoje por vários motivos além desse. E o Certo. principal de todos é que hoje o querido e amado mestre Larion está fazendo aniversário no seu dia de ascensão, ou seja, dia 21 de outubro. Então, a gente resolveu, já que não ia poder fazer na quinta, a gente resolveu adiantar e já aproveitar essa oportunidade e fazer e dar as nossas felicitações ao querido e amado Chorrando Quinto Raio, mestre Larion. Mas antes da gente começar a falar qualquer coisa a respeito do mestre Larion, vamos pedir licença a todos os seres de luz para que nós possamos fazer uma oração ao Arcanjo Miguel, assim como nós fazemos também no Conselho Kármico e todos os dias das nossas vidas, para que o nosso dia transcorra normalmente com proteção e segurança. Eu vou pedir apenas que nós possamos visualizar acima do planeta Terra a imagem, né, do Arcanjo Miguel e tirando a luz da sua cabeça e do seu coração e visualizando que essa luz azul cobalto pegue todo o planeta Terra, todos os reinos, né? Toda os países, todos os hemisférios e principalmente a querida e amada Mãe Terra. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos visualizar o Arcanjo Miguel então acima do planeta. Vamos mentalizar todo o planeta Terra, as nossas famílias, as pessoas a quem nós amamos, o nosso trabalho e todas as nossas relações possíveis que nós temos nesse planeta. Seja com a natureza, seja com a companheira, seja com os filhos, com os colegas de trabalho, as nossas amizades da infância, né? Com todos. Afinal de contas, nós amamos todos. E não vamos esquecer dos nossos bichinhos, né? Das nossas criaturinhas amadas. Vamos colocá-la também junto de nós. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias, fazendo de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, sejam eles materiais e espirituais, sejam eles conscientes ou inconscientes, e que nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também.
permitir que a nossa inspiração, a nossa intuição e a nossa doação seja como a vossa espada, para nos dar a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade possa ser a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações, fazendo de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho, então, a respeito do mestre Hilarion. Mestre Hilarion, a gente tem muito sempre que agradecer e homenagear esse querido e amado mestre. Eu acredito até que o quinto raio, que nós vamos falar também um pouquinho a respeito deles, seja um dos raios mais completos das atividades humanas em qual todos nós um dia trabalhamos ou podemos ainda trabalhar, porque abarca uma série de profissões, de carreiras e de trabalhos divinos que nós possamos fazer. Eu até hoje podia usar uma camisa verde, alguma coisa assim, mas como é segunda-feira e eu sempre faço as coisas homenageando A, B ou C, hoje eu coloquei essa camiseta aqui, que ela dá um sentido de uma pessoa assim que eu gosto muito, já estudei bastante, que é o Leonardo da Vinci, né? Assim também como eu estudei Miguel Ângelo, que também para mim é um ser assim muito especial, né? Mas o Leonardo da Vinci, ele praticamente, né, quem não atestar ele que ele é do quinto raio, eu vou dizer um negócio para vocês, ele deve ser de todos os raios, então, porque ele sempre foi um ser assim muito criativo, ligado muito às coisas espirituais, mas mais ainda às ciências. Ele tinha uma noção absoluta a respeito das ciências. Talvez porque ele também fosse um visionário, ou ele também fosse um médium que dá vidência, e ele via muito através do futuro, todas aquelas máquinas que hoje a gente vê no nosso dia a dia, né? Ele fez o protótipo do helicóptero, ele fez o protótipo do avião, ele fez o protótipo de várias outras, vamos dizer assim, ferramentas que nós utilizamos hoje, vendo praticamente o futuro. Sim. Então, o raio verde tem muito disso. O raio verde tem muito disso. Mas hoje, antes da gente estar falando do raio verde, vamos falar um pouquinho a respeito do Hilarion, né? O Hilarion, né, ele era um sacerdote, mas um sacerdote não nos modelos que nós conhecemos nos dias de hoje, né? Ele era um sacerdote envolvendo assim a prática e muito a visão do que existia na época, né? Ele era um sacerdote sem saber, mas ele era um sacerdote, vamos dizer assim, já cristão, né? E ele tinha muita fé na questão pós a vinda do Mestre Jesus. Tanto é que ele esteve numa encarnação antes, ele teve uma encarnação como Paulo, né? Era Saulo, depois virou Paulo e depois virou Paulo de Tarso. Esse mesmo Paulo é que deu o nome para a cidade de São Paulo. Por isso a gente comemora no dia 25 de janeiro também a questão do mestre Hilarion, que teve, né, em uma de suas encarnações, o Paulo. Mas o Hilarion, na verdade, ele veio aproximadamente 300 anos depois que ele deixou de ser Paulo, né? Ele vem mais uma vez em mais uma encarnação 300 anos depois e vive mais ou menos aproximadamente até 371 depois de Cristo.
Então ele chega a mais ou menos 300 anos e depois ele fica aqui mais um tempo com a gente, vamos dizer assim, provavelmente mais uns quase 90 anos. Vamos arrematar a idade dele em 90 anos. E nesses 90 anos, esse tipo de sacerdote, que não era bem o sacerdote que todos nós conhecemos nos dias de hoje, da igreja cristã, ele tem uma formação totalmente voltada à cura, já que na última encarnação dele, como não antes de ser Hilarion, né, a última encarnação dele é Hilarion, mas antes de se tornar Hilarion, Paulo, ele trabalhou com o Mestre Jesus. Ele trabalhou muito com o Mestre Jesus, porque ele era, vamos dizer assim, um romano, né? Ele, na verdade, ele transitava dentro de toda a questão judia, toda a questão judia, mas ele não aceitava muito bem o Mestre Jesus, a ponto de perseguir, naquela época, aquelas pessoas que seguiam Jesus, principalmente os seus apóstolos. E quando ele não conseguia seguir só os apóstolos, perseguir só os apóstolos, ele também perseguia qualquer um que tinha afinidade com Jesus. Até que ele saindo de Jerusalém e da Galileia, ele fazia um percurso para ir para Damasco. Ele saía de um percurso, saindo de Jerusalém, e saindo de Jerusalém, ele queria ir até Damasco, que era na Síria. Então, o que aconteceu nesse percurso? Quando ele estava andando, ele não estava aguentando muito calor, e ele parou para descansar um pouquinho nesse percurso. E ao parar um pouquinho nesse percurso para descansar, uma vez que o calor era tanto, ele também começou a se sentir incomodado. E ele começou a se sentir incomodado muito pelo sol, que estava muito a pino, tipo assim, meio-dia. E ele não aguentava aquele calor. E olhando para o sol, para ver mais ou menos a que distância ele estava até o pôr do sol, porque aquilo estava incomodando muito, Jesus lhe aparece e encobre o sol. Só que a luz de Jesus é muito mais forte do que o próprio sol. E cega o Paulo. E aí tem uma conversa entre o Mestre Jesus e o Paulo. E Jesus pergunta para ele por que ele persegue tanto as pessoas que acreditam nele. E ali rola uma conversa e Paulo, então, é direcionado por um caminhante que está na mesma estrada para poder chegar até um determinado lugar onde ele possa ficar sozinho, porque ele está perdido, porque ele é acometido de uma cegueira relâmpaga e ele está perdido. Até um povoado mais à frente, Paulo é deixado. E ali, naquela circunstância que Paulo é deixado, vagarosamente ele começa a refletir e fazer reflexões através dos seus pensamentos, juntamente com o seu coração, que são os sentimentos. E ali ele recobra, vamos dizer assim, o seu interior, mostrando que ele realmente era uma pessoa ingrata, que ele era uma pessoa perversa, do qual ele não queria ser, ainda mais depois de ter ouvido aquela voz e de ter tido aquela conversa com o Mestre Jesus. Então ele recobra novamente a visão com a promessa dele mesmo para com ele, que a partir daquele momento ele passa a servir o Salvador. E aí ele faz um trabalho completamente contrário àquilo que ele vinha fazendo. Ele procura ter mais conhecimento a respeito da vida de Jesus, dos seus milagres, dos seus sermões, e adota aquilo como sendo o primeiro, vamos dizer assim, né, cavaleiro dos apóstolos. E ele tem várias cartas, né, que ele começa a escrever, contando mais ou menos os lugares aonde ele vai passando, e através desses lugares que ele vai passando também a mensagem de Jesus, fazendo um trabalho tão ou até melhor do que os próprios apóstolos, desde que daí também ele mais tarde ele é imolado. Devemos lembrar também que o mestre Hilarion, além dessa encarnação
ele teve outros processos anteriores a Paulo, que ele, vamos dizer assim, esteve sendo peneirado para justamente fazer essa função depois da ascensão do Mestre Jesus, que tem a ressuscitação e a ascensão. Nós devemos dividir essa parte em duas, né? E Jesus ensina as lições da ressurreição e também ensina as lições da ascensão, além, claro, de toda a sua vida dos 33 anos que ele passou entre nós, deixando todos esses ensinamentos que Paulo assume, né, e passa, então, a divulgá-los. Devemos lembrar também que Hilarion, como sacerdote, ele viveu muitos anos sozinho, enclausurado numa gruta. Vem a gruta aqui de novo. Sempre as coisas se apresentam na gruta. Nós temos aí a visão do Leonardo da Vinci, que também ficou numa gruta durante 3 a 4 anos, vivendo isoladamente dentro de uma gruta. Quando ele sai da gruta, todo o desenvolvimento dele, toda a criatividade dele, seja nas artes, seja nas ciências, seja na química, seja na matemática, seja onde for, ele desempenha até o dia da sua passagem para outro plano. A mesma coisa aconteceu com Hilarion, a mesma coisa aconteceu com Maomé, quando recebe a visita do arcanjo Gabriel, ele está dentro de uma gruta, e assim sucessivamente a gente vai analisando e vendo que a vida de determinados personagens ela se confunde em momentos da história, mostrando a mesma coisa. Mas o mestre Hilarion, essa cura que ele fazia, né, e que os apóstolos também faziam, e que Jesus deixou para eles, no caso de Hilarion, ela pegava os 4 corpos inferiores. Ela pegava os 4 corpos inferiores. Quando, na verdade, os próprios apóstolos, aqueles que trabalhavam com cura, trabalhavam única e exclusivamente o físico. Eles não tinham o conhecimento ainda do corpo emocional, do corpo mental e do corpo etéreo. Paulo já tinha essa visão quando ele passou para outro plano. E assim que Hilarion encarnou, depois de 300 anos ter vivido Paulo, ele vem com isso pronto, de lá dos planos superiores de luz, aqui para a Terra, disposto a fazer esse trabalho e curar os 4 corpos, dando uma amplitude de unidade entre aquilo que deveria ser curado, e não apenas o corpo físico, aonde, na verdade, se mostrava o efeito e não a causa. Já Hilarion, ele tinha esse conceito muito fluente, muito próprio dele e do seu coração. Bom, a gente tem que lembrar que esse 5º raio, o raio da cura do mestre ascensionado Hilarion, ele vem justamente desse 5º raio. O 5º raio, na verdade, é o primeiro raio, né, que é o raio das atribuições, porque os 3 primeiros são da característica, e o primeiro raio das atribuições é justamente o dele. Lembrando que o 4º raio o 4º raio é um raio de harmonia, de equilíbrio. Tem outras virtudes? Tem outros dons? Claro que tem. A maioria dos artistas fazem parte deste 4º raio, principalmente aqueles que são músicos também. Aí tem mais uma distinção do querido e amado mestre Hilarion, porque ele também é mestre musical. Só que a parte da maestria musical tem a ver com a parte tecnológica. Por exemplo, nós conhecemos um artista que é artista mesmo, né? Se eu tivesse que fincar na areia, né, uma bandeira de que raio ele é, eu diria que ele é do raio branco, né, porque ele é um artista nato. Mas ele é um artista tão moderno, não, tão brilhante, que ele usa toda a tecnologia que ele tem presente na vida dele, além dos instrumentos musicais, é óbvio, para fazer
vamos dizer assim, as músicas que nós chamamos as músicas das esferas, né? Que são aquelas músicas eletrônicas, né? E ele os faz assim com uma primazia tão grande que acho que ele tem mais ou menos, aproximadamente, acho que uns 100 CDs, mais ou menos. Fora o que ficou na mídia, fora o que ficou no prego por muito tempo, né? Entre as melhores canções, as melhores músicas, de uma época que ficou lá atrás. Mas ele continua compondo. Ele compõe tanto que ele não fica um dia sem trabalhar. E para ele trabalhar é meditação, para ele trabalhar é fazer as suas composições, é pintar os seus quadros, né? É fazer uma série de situações que para nós, a gente não vê como trabalho isso. E ele vê como trabalho, porque ele faz todos os dias. Sim. Dificilmente ele passa um dia, por exemplo, durante a semana para tirar off, para descansar. Não, ele não tira, mesmo que seja sábado, mesmo que seja domingo. Isso não quer dizer que ele não saiba se divertir, que ele também não sabe pegar uma praia, que ele não sabe ir ao shopping, fazer uma compra. Não, mas as atribuições dele para essas coisas, ele chama de trabalho. E ele faz isso todos os dias. Então, a gente tem que lembrar que o querido e amado mestre Hilarion, ele, na verdade, ele compõe uma maestria de quase todos os dons e virtudes que o quinto raio nos propicia, desde a precipitação, da concentração, da prosperidade, da matemática, da física, da química, da engenharia, entendeu? De toda a tecnologia que hoje nós temos, tudo isso vai passando por ele. Mas, na verdade, ele se torna um mestre em situações de cura e, principalmente, também em relação à verdade. Ele com Palas Atena. Eles dois tomam e governam o quinto raio, que é o verde esmeralda, o raio verde esmeralda. Então, nós temos que lembrar que esse raio é fundamental para o nosso desenvolvimento, inclusive para a nossa ascensão e para a nossa iluminação naquelas pessoas que trabalham nesse ramo de atividade profissional. Porque a questão do foco nas nossas profissões sempre tem que ser vista como a forma primeira de nós atingirmos a iluminação e atingirmos também a nossa ascensão. Principalmente nesse quinto raio, quando nós falamos dos médicos, como nós falamos dos enfermeiros e todos aqueles que fazem parte e trabalham em hospitais ou trabalham com a cura dentro dos hospitais ou até mesmo nos seus consultórios. Essa é a vocação e o sacerdócio primeiro que nós temos que lembrar. Bom, Bueno, você é arquiteto. Se você é arquiteto, então você deve pertencer ao raio branco. Ou também, como você gosta muito das artes, e o Paternon, que é um templo que serviu de seu modelo para que no campo etérico ele fosse criado, tanto para o mestre Hilarion como para Palas Atena, foi tirado do Paternon, que está na Grécia, né? E aí o que acontece? Acontece que a arquitetura não faz parte nem do quinto e nem do quarto, faz parte do sexto. É difícil, às vezes, de entender. É difícil de entender, mas, ao mesmo tempo que a gente vai estudando e vai lendo e vai procurando cada vez mais se inteirar, a gente vai percebendo por que as coisas são como elas são. Eu não posso explicar tudo, porque muitas das coisas parte também daquilo que nós acreditamos e da nossa fé. Eu acredito na fraternidade branca, sigo a linha da fraternidade branca, já tive outras comprovações que realmente os mestres estão entre nós, ou pairam sobre nós, né? Que muitas coisas que foi falada no passado, eu vivo no futuro, né? Que foi falado muito antes de acontecer. Então, eu tive na minha própria formação, na minha própria jornada, eu fui me apercebendo de determinadas coisas e a minha fé também foi influindo
foi bastante fluídica, no sentido de que eu tinha colocado o pé na verdade. Mas o mestre Hilarion também, a gente tem que ver que todas as suas obras de milagres, de curas e até mesmo de profecias sempre foram feitas através das conversões do fogo. E o que vem a ser a conversão do fogo, Bueno? A conversão do fogo é a conversão do espírito, porque o espírito é fogo, né? Tanto é que a gente tem que entender que o quinto raio também, ele faz parte, vamos dizer assim, da terceira trindade, né? Porque nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Sim. Todas as linhas, a partir do quinto raio, todos eles estão dentro dessa terceira parte, dessa trindade, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, automaticamente, trabalha supervisionado pelo querido e amado Manu Mahachohan, mestre Paulo Veneziano, que hoje está sob o cargo dele, mas já esteve em outras mãos, por exemplo, na mão do querido e amado mestre Saint-Germain. Mestre Saint-Germain já foi Mahachohan, né? Mestre, outro mestre que foi Mahachohan, acho que foi Paulus, não, porque, como é que ele chama? Paulo Veneziano, né? Não. Paulo Veneziano é tal. Bom, depois eu me lembro. É um ser que veio antes do mestre Saint-Germain. Antes do mestre Saint-Germain. O Vajrasattva, lá que você fala, é isso? Esse é Manu do primeiro raio. Esse é Manu do primeiro então, raio. Então, depois eu lembro do nome dele, que ele está na minha cabeça, mas ele não está meio ainda, meio luz ainda, né? Mas ele vai vir, daqui a pouco ele vai vir. Aí, dentro desse caminho que foi despertado por Jesus dentro de Paulo, ele sempre procurou também, porque ele era um professor, além de tudo, ele era um professor, ele sempre procurou ajudar, elucidar e aconselhar todos os seus alunos e orientar sempre no caminho de usar o manto sagrado. Quando a gente fala do manto sagrado, e o Paulo usou o manto sagrado, vamos dizer assim, aquele manto mesmo que Jesus tinha, né? Mas nesse caso do Hilarion, ele também usava esse manto, mas já não é aquele manto de Jesus. Ele usava esse manto através do santo ser crístico ou do eu superior, como gosta de falar o mestre Saint-Germain. Então, ele sempre vestiu esse manto, porque esse manto, na verdade, que também é o manto do anjo da guarda, serve sempre para nos orientar quem pede a nossa ajuda, para o caminho correto. E ele também conhecia isso. O mestre Hilarion também conhecia isso. E esse manto que ele usava, da presença do santo ser crístico, o do Cristo santo pessoal, o do eu superior, tanto faz, um dos três você falar, vinha sempre no sentido de alta realização das obras que ele fazia, tanto de profecia, como de milagres, como de cura, como de ensinamento, como na parte sacerdotal, onde ele também ministrava os seus rituais. Tudo isso estava envolto exatamente no princípio do eu superior, porque ele sabia que a comunhão dos quatro corpos inferiores se daria justamente no eu superior. Então, ele tinha isso claro também. É difícil a gente imaginar isso no século IV, onde ele viveu. Mas a gente tem que lembrar que isso é uma realidade. Isso é uma realidade de alguns seres que vêm para esse mundo com tudo pronto. E Paulo, na sua última encarnação, antes de Hilarion, ele praticamente foi com tudo isso pronto. A volta para nós pode ter sido um pouco demorada, ou seja, 300 anos ele ficou lá em cima para descer, cumprir os aspectos que ele precisava cumprir para se iluminar, para ascensionar e ser o Chohan do quinto raio. Tudo isso Paulo teve.
Eu não me lembro de ter estudado a Fraternidade Branca e ter visto isso ter acontecido com outro apóstolo, a não ser João. Uhum. Então, esse é o primeiro caso que a gente vê, depois de João, né, que se tornou ascenso, a gente vê isso. Acredito que todos tenham se tornado ascenso, mas nenhum deles Choran. Então, a gente vê que, através do trabalho que cada um desenvolve, também tem o seu merecimento. Não vamos esquecer que a pecha dele não era de médico, né, nessa oportunidade, que a pecha dele era realmente de um sacerdote ou, em alguns lugares e cantos da onde ele andava, também era visto como curandeiro, né? Ele era visto como curandeiro também, que era a prática naquele tempo, né? Que eram as pessoas que curam. As pessoas que curam tinham esse dom de ser chamada de curandeiro. E ele fazia muitos milagres, além de ser um ser que já veio preparado da sua ascensão para estar aqui conosco. Nós devemos também lembrar que a verdade era o passo seguinte de toda a cura que ele fazia, né? A verdade, o templo, na realidade, que eles têm, Palas, Atena e ele, se chama, né, o templo da cura e da verdade, porque uma coisa e a outra não podem ser desassociadas, Uhum. né? Eu já falei uma vez, mas eu sempre gosto de repetir, que aqui na minha casa você podia ser tudo, né? Não vou dizer tudo, porque algumas coisas não poderiam ser. Por exemplo, vagabundo não tinha como ser. Todo mundo trabalhava e você também tinha que trabalhar. Mas qualquer opção que você fizesse de carreira, de sexo, o que fosse que te deixasse feliz, você podia fazer. A única coisa que não podia, que era proibido mesmo, era você mentir. Mentir não podia. Mentir não podia, porque se você mentisse, podia estar encobrindo alguma coisa que lá na frente não desse mais para consertar. Então, qualquer que fosse a bobagem ou a besteira que se fizesse, era obrigado a falar a verdade. Eu passei alguns momentos, e a Carmen sabe disso também, na minha vida pessoal, que até para ela mesmo não tive que falar a verdade, porque não tinha como esconder. E a verdade é a melhor maneira de você resolver as coisas. E aqui na minha casa também era assim. Porque se você deixa de passar e a coisa só vai complicando, chega numa altura que não dá mais para você voltar. E não dá mais para você corrigir. Então, seja o que for falando a verdade, sempre, e depois que acontece, sempre há uma solução. Sempre tem outras formas de a gente corrigir. Seja através de prejuízo, pagando prejuízo, seja através de qualquer outra situação que você falou, você se enganou, não devia ter falado, você cometeu ali um engano, fez uma fofoca, seja o que for. É preferível sempre falar a verdade naquele momento. E o mestre Larion tinha isso daí muito claro, já que também a maioria das coisas, das composições que ele fazia em favor dos instrumentos musicais que tinham naquela época, principalmente a harpa, né? Principalmente aquele vocal, né, que a gente chama de capelinha, né? Fazer uma capela, tinha um sentido musical através das palavras. E ali continha toda a verdade. É como os índios norte-americanos fazem até hoje, algumas tribos, e principalmente aquelas pessoas que trabalham com xamanismo. Eu sei que não estamos falando sobre isso, mas é sempre bom lembrar como que as histórias são contadas, né? Eu participei de uma prática na aula de educação física, para vocês verem que a coisa, como é que era a escola que eu estudava. O professor tinha uma imagem, um quadro, né, que estava na mão dele e só ele via, e ele chamava aluno por aluno para olhar aquele quadro. Tinha alguns segundos, 30 segundos, um minuto que ele dava para a pessoa olhar aquele quadro. Aí ele enrolava o quadro, que era uma gravura, enrolava o quadro, né, chamava outro aluno e pedia para aquele que viu a gravura contar para o outro aluno o que ele tinha visto. E aí o cara contava. Aí chamava um e ia contando. Ele fez isso aproximadamente numa aula de educação física com 10 pessoas. Eu fui o último. Ele chamou eu por último.
E aí pediu para que o penúltimo contasse para mim o que tinha visto naquela gravura. E o penúltimo contou para mim. Bom, e aí ele pediu para mim contar para a classe que estava todo mundo sentado em quadra o que eu tinha visto. Olha, pessoal, eu não me lembro direito, mas eu acho que eu contei a gravura em 3 frases. É o que mais ou menos eu me lembro. Em 3 fases, em 3 frases. Aquilo que vinha sendo contado pelo primeiro, que viu e descreveu tudo o que ele tinha contado. Isso a gente tinha que contar no ouvido do outro, para os outros não verem. Então, o primeiro viu, contou no ouvido do outro. O segundo viu, contou no ouvido do terceiro. E assim sucessivamente, até chegar em mim, que era o último. Depois que eu contei, né, o professor pegou aquela gravura, enrolou a gravura, né, fez um tubinho e falou: olha, Bueno, esse aqui é para você de presente. Você não faz parte da nossa religião, da nossa filosofia de vida, mas você é um dos melhores alunos que a escola tem em termos de religião. E nós tínhamos 4 aulas de religião semanal, aula que valia nota, fora todos os dias antes de entrar na escola, fazer um processo de oração. Dentro da sala de aula, pelo primeiro professor que entrava, e também o colégio inteiro dentro de um templo que a gente chamava de capela. Só para vocês verem, esse canudo eu tenho até hoje guardado aqui na minha biblioteca, na minha pequena biblioteca. Eu tenho guardado. Isso é para a gente ver como as histórias são contadas. E por que, através dos índios, do xamanismo, as histórias nunca mudam. As histórias permanecem até os nossos dias de hoje. Talvez tenha aprendido com o mestre Hilarion, porque, na verdade, todos aqueles que contam as histórias, que vivem em tribo, dos seus antepassados, e das suas vitórias, das suas glórias, eles contam pelas palavras. Então, todo esse aprendizado é passado por palavras, é passado, como a gente diz, oralmente, porque são palavras quase que mágicas, que todos repetem as mesmas palavras para aqueles que estão ouvindo e aquele que será o contador das histórias. E de todas essas honras, de vitórias e glórias, é sempre escolhido para falar as palavras corretamente, para que elas nunca fiquem deturpadas. Era o que o mestre Hilarion fazia. Exatamente isso. Ele falava também, e principalmente lá quando ele era Paulo, ele transcrevia as palavras corretamente que o mestre Jesus tinha passado e que já estavam escritas pelos seus apóstolos, do qual ele teve conhecimento e esteve com elas em mãos para que pudesse passar a outros desde que se tornou Paulo. Saindo mais uma vez falando que ele se chamava Saulo. Aí se torna Paulo e mais tarde com o sobrenome, Paulo de Tarso, porque ele era de Tarso. Muito bem, uma vez falado isso, e todos nós já sabemos aonde ele é Chorã, que é do 5º raio, do verde esmeralda, e também o raio da verdade, junto com a sua chama gêmea, que é Palas Atena, nós devemos dizer, então, que ele não mora e o seu templo não está em Atenas, aonde é a capital da Grécia, e sim numa ilha. Para quem não conhece a Grécia, se a gente tivesse que reunir todas as suas ilhas em um montante só e transformar tudo numa ilha, a gente terminava o continente ali no mar Mediterrâneo, aonde ele é tudo quebrado, né? Parece que ele foi quebrado assim nas margens do Mediterrâneo, e tudo aquilo que foi quebrado se tornou ilhas ao seu redor. Mas existe uma ilha que é a maior ilha de todas no Mediterrâneo. E essa ilha que é a maior de todas no Mediterrâneo se chama Creta. E é justamente em Creta que está o templo etérico do querido e amado mestre Hilarion, com a sua chama gêmea Palas Atena. Lá em cima, então, o seu templo é muito parecido com a construção do Partenon, com a mesma arquitetura, só que ali é tudo desenvolvido, tudo aquilo que o 5º raio abrange, seja ela através da cura, seja ela através da verdade, ou de todas as ciências que o 5º raio toma conta. Então, se alguém pretende
entrar ainda numa carreira, ou estudar em alguma coisa, ou precisando de cura, tanto dos 4 corpos inferiores, ou mesmo ali, vamos pegar só o último corpo inferior, que é o físico, a gente deve sempre lembrar, em primeiro lugar, de Deus, em segundo lugar, do nosso anjo da guarda, e pedir licença para o nosso anjo da guarda, e também para Deus, se nós podemos visitar a ilha de Creta, aonde está o templo da cura. E certamente, sem eu saber da vossa enfermidade e sabendo fazer as escolhas corretas na sua vida, tanto elas sendo de pensamentos, emocionais, ou nas palavras, ou nas suas ações, certamente todos seremos curados. Né? Existe uma série de situações, né, que hoje mesmo estava lendo num site que a maioria de vocês devem ter, que é o UOL, que teve uma determinada pessoa que estava muito enferma, muito doente, que de repente ela mesma, pessoalmente, começou a tratar-se da sua ida para os planos superiores de luz e, de repente, a sua doença começou a se desvanecer. Ela começou a ir embora, a doença. E a mulher não sabia nem explicar o porquê. E não é muito difícil da gente saber. Deve ter se desapegado de alguma coisa que ela era apegada, entendeu? Que não queria se desapegar, e de repente aquilo e a carga negativa que ela tinha, ela foi sendo despojada daquilo, a tal ponto dela estar começando a descortinar que a vida pode ser longa. Então a gente tem que lembrar disso. Outra coisa também que o mestre Hilarion faz muito, e recebeu essa incumbência, é da gente, dele, né, principalmente, trazer para encontro do Mestre Jesus, encontro a Deus, principalmente aquelas pessoas que são ateus, principalmente os ateus, os agnósticos e os céticos. Ele pega esse rebanho, senta com esse rebanho e tenta mostrar para esse rebanho que a coisa não é bem como eles imaginam, que a verdade ela pode ser obscura, mas ela não é ignorante. Ela tem princípios. Esses princípios são morais e éticos. E dentro desses princípios morais e éticos, tem também a evolução da própria sociedade, que combate também essas, vamos dizer, essas virtudes. Né? Em 1950, só para vocês terem uma ideia, era proibido usar biquíni na praia. Ninguém usava biquíni. Muitas das pessoas, às vezes, entravam no mar de roupa. Né? Aí veio o biquíni. Aí o biquíni, nós tínhamos um governador em São Paulo, que ele andava com um caderninho na mão, e era como um guarda de trânsito, camarada que estava parado no lugar errado, ele multava, ele ia na praia, via alguém de biquíni, ele multava. Hoje, se a gente for fazer um negócio desse, a gente está perdido. Né? Ninguém vive mais, porque praticamente hoje é muito difícil até em determinadas praias não se vê nudez, e as pessoas não têm o menor compromisso em ficarem nuas, porque, segundo elas, não tem nada de mal, né? E quer tomar um sol no corpo inteiro. E não precisa ser em praia de nudismo, não. Faz topless em qualquer lugar do mundo, principalmente nas praias da França, da Espanha, algumas em Portugal. Então, a situação não dá para andar com o caderninho na mão e multando quem está usando isso, quem está usando aquilo, ou parou no lugar errado, porque a gente também tem que ter consciência. E essa consciência foi sempre o que o mestre Hilarion fez. Né? Ele sempre tinha consciência. A Mônica está perguntando se ela pode levar uma pessoa enferma quando for visitar a ilha de Creta, no plano espiritual. Pode, claro, desde que tenha permissão dessa pessoa. Primeiro tem que ter a permissão da pessoa. Olha, vamos supor que a pessoa chama Diana. Olha, Diana, em primeiro lugar você tem que ir. Você quer ir? Quero. Peça para Deus permissão para ele. Ela vai pedir, Deus, eu posso visitar a ilha de Creta enquanto eu estiver dormindo? Né? Deus vai dizer sim. Aliás, Deus diz sim para tudo.
né? Mas você também é responsável depois pelas suas ações. É assim que a coisa funciona. Em primeiro lugar, a lei. A lei é assim. Você se torna responsável. Ele vai dizer sim, sempre. Aí você pergunta para o seu anjo da guarda, que é o seu eu superior. Olha, Deus deu permissão de eu visitar a ilha de Creta. Eu posso levar uma amiga? Se ele disser sim, e acredito que ele vai dizer, pode levar. E marque o dia, a noite, que as duas, enquanto estiverem dormindo e descansando, irão Sim. visitar isso com as suas almas. Tá. Antes de fecharem os olhos para dormir, sempre diga, né? Olha, hoje Deus me deu a permissão, meu eu superior, que é o meu anjo da guarda, me deu permissão, e durante o sono eu estarei indo visitar a ilha de Creta no templo de cura do mestre Larion de Palas Atena. Pronto. Dormiu, vão visitar. Tá E lá ótimo. vão ter todas as respostas necessárias. Lembrando sempre, na última vez que eu falei aqui sobre o tema, que foi a semana passada, eu já nem me lembro de quem eu falei, eu estou assim agora. Do Nem arcanjo me lembro Rafael, você do falou, que é o arcanjo arcanjo da cura. Rafael, que é o Inclusive, arcanjo. teve uma pessoa que pensou que o arcanjo Rafael e o Hilarion fossem o mesmo ser. Não é. O arcanjo Não, Rafael é o arcanjo Rafael e o isso. mestre Hilarion é o mestre Hilarion. Devem saber, porque eu falei a semana passada, que tem algumas enfermidades, por que não é curada? E eu falei isso quando eu falei do arcanjo Rafael. Essas Foi. enfermidades não são curadas pela questão kármica. E é preferível que essa pessoa recolha karmicamente agora isso, e se ela tiver merecimento, ela vai recolher, ela vai ficar viva e vai continuar conosco. Senão, é preferível ir fazer essa paragem, fazer essa passagem e ficar quites com o karma. Fica quites com o karma. Do Sim. que usar de qualquer fluente desnecessário, seja hipnose, seja ayahuasca, seja o que for, para a pessoa sair do plano de consciência dela, para que não faça esse resgate e tenha uma sobrevida. Porque numa outra oportunidade, ela vai ter que voltar e esse resgate do karma, ele pode ser adicionado com mais um pouco que se Sim. precisava trazer para cá. Então, é complicado. Devemos lembrar que essa, na minha opinião, é um dos maiores exemplos que o Mestre Jesus deixou para a gente quando estava na cruz. Em nenhum momento ele fez ou bebeu o fel, em nenhum momento ele perdeu a consciência dele. Ele que está sempre lúcido para fazer todo e passar por todo o sofrimento, por toda a paixão que ele deveria passar. Seja através da lança, seja através dos pregos, seja através da asfixia que ele ficou pregado, seja do que for. Ele preferiu cumprir integralmente todas as suas passagens que ele devia fazer aqui. Isso, para mim, foi uma das maiores lições que o Mestre Jesus nos deu. E ficando tudo conscientemente. Não pediu para ficar atordoado, não pediu para sair fora desse plano antes da hora, nada. Ele cumpriu todas as relações que ele tinha com o Pai. Bom, eu não sei, eu falei um negócio aqui, mas depois fiquei pensando, eu não sei se as pessoas sabem o que é ateu, né? Ateu é aquela pessoa que, inclusive, vem da palavra ateus, com H, ateus, que as pessoas que não têm Deus. Essas pessoas não acreditam que existe um Deus e vivem com ele ao seu lado, ou principalmente ele vive dentro de cada um de nós, né? Os agnósticos são diferentes, são aqueles que não acreditam que há provas da existência de um Deus. Eles também podem dizer que, olha, eu preciso, não vou negar e não vou nem afirmar que exista, mas eu preciso de alguma prova dessa existência para que eu possa acreditar na divindade que você está falando. Esses são as pessoas agnósticas. E os céticos, que também vem da palavra esquétipes, né? Que é uma palavra grega, porque todas as palavras vêm do grego. Significa que precisa ser feito um exame mais profundo de investigações daquilo que a gente
está querendo mostrar para a pessoa. Olha, eu vou investigar primeiro, eu vou raciocinar isso, né? Na minha lógica isso não está batendo, né? Então eu vou, antes de afirmar se eu acredito ou não, por isso que a gente fala que as pessoas são céticas, de acreditar ou não, eu preciso primeiro pensar sobre isso. Eu vou raciocinar. Como se o raciocínio humano fosse o raciocínio divino. Claro. Não existe nada de igual, nem numa coisa nem na outra. São coisas distintas. Você não vai conseguir convencer a existência de Deus de uma forma lógica, comprovada, né? Investigada, seja para quem for cético, agnóstico ou por quem é ateu. Porque isso tem uma questão de fé. Ou você acredita ou não. E quem pagou o pato, na verdade, foi o São Tomé. Porque São Tomé só acreditava se ele visse os buracos e as chagas na mão de Jesus. E aí Jesus mostra para ele. Eles estavam todos presentes, ele fazia parte daquele grupinho lá de apóstolos. Chamou Tomé, vem cá, Tomé. Ele sabia disso, né? Assim como Deus sabe tudo antes da gente falar ou pensar. Chamou e falou assim, toca o dedo aqui. Aí ele tocou, viu que tinha um buraco. E mesmo assim, tocando na mão de Jesus, ele estava meio incrédulo. Mas ele acabou aceitando e falou, Jesus daí dá outra lição em cima dele. Ele falou, olha, sorte são aqueles, sorte, né? Abençoados são aqueles que sem ver as minhas chagas acreditam, Tomé. E você precisou ver para crer. Então é uma coisa assim que a gente tem que levar em consideração. Essa questão de Creta ser o lar do mestre Hilarion, a gente tem que lembrar também que outras civilizações existiram ali, mas tem um outro lugar que completa Creta. E esse outro lugar ele está no continente. Ele está no continente e ele fica nos lugares mais lindos que eu acho que nós já tivemos. Eu acho que eu posso falar por você, quando às vezes que a gente visitou a Grécia, que se chama Delfos. Sim. E Delfos era um lugar aonde o oráculo de grandes profecias se deram. Esses dois pontos, tanto Creta como Delfos, no continente, eles se uniam em determinados trabalhos para que a própria civilização grega ela pudesse ir à frente e avançar nas suas proposituras. Uma delas, né, que se avançou depois no futuro e até hoje faz parte das nossas vidas, é a democracia, que parece um negócio não palpável, Sim. mas que, na verdade, nos dá, né, a liberdade de escolha, né, do livre-arbítrio. Enquanto nós procuramos aqueles que estão um passo à frente, dar o seu livre-arbítrio para a divindade que está dentro de si, ainda a gente, aqueles que acreditam na questão do ego, personalidade, que também faz parte da criação monádica, e por isso só também é divina, a gente não pode fazer críticas, mas é um lado mais material do que espiritual e que a gente deve abandonar o mais rápido possível. A gente tem que lembrar que as possibilidades de visitação por esse livre-arbítrio que a democracia nos permite em escolher os nossos governantes venham de lá. E todos os Chohans, todos, sem exceção, Sim. desde o mestre Almória até o mestre Saint-Germain. Melhor falar de todos, né? Do mestre Almória do primeiro raio, do mestre Lante, do mestre Confúcio do segundo raio, da mestra Rovena do terceiro raio, do mestre Serapis Bey do quarto raio, do mestre Hilarion e Paras Atena do quinto raio, da mestra Nada do sexto raio e do mestre Saint-Germain do sétimo raio, como eu tinha falado. Todos eles, a visitação, eu vou dizer, pública, né? Mas a visitação espiritual, ela pode ser consentida desde que tenha permissão de Deus Claro. e desde que tenha permissão do seu anjo da guarda, que é o seu eu superior. E claro... 4 minutos. 4 minutos. Bom.
E claro que as portas desses templos etéricos se abrirão. Eu acho que eu tenho alguns minutos ainda, Carmen. Eu podia 4. falar mais sobre o tempo. Hã? 4 minutos. 4 minutos? É, Eu entendi. Você tem vários minutos. 4. Agora você tem 3. 4. Agora tem 3. Então, nesses 3 minutos, dá para mim falar, pelo menos, para vocês, que o querido e amado mestre Elmória, ele tem o templo da boa vontade. E o templo da boa vontade fica lá no ponto da Índia que nós chamamos de Darjeeling, que é uma cidade. Fica aos pés do Himalaia. Então, quer ter vontade, força, Sim. coragem, tem que visitar lá. O Lord Lanto, ele fica no Royal Tento, que é no estado do Wyoming, ali nas Rochosas, né, nos Estados Unidos, do segundo raio. Do terceiro raio, fica, na verdade, no Château de Liberté, que fica no sul da França, em algum lugar no sul da França. Nunca ninguém descobriu esse lugar, já que é o lugar do amor, ele é muito bem protegido, ele não pode ser invadido, né? Então fica no sul da França. No quarto raio é o querido amado mestre Serapis Bey, aonde o seu plano, o seu templo etéreo está na cidade de Luxor, lá no Egito. O mestre Hilarion, eu já falei para vocês. Também a mestra Nada tem um retiro lá no deserto da Arábia Saudita, que fica no nordeste do Mar Vermelho. Ali também é o lugar onde vocês podem visitar. Depois tem o Saint-Germain, que todo mundo sabe, que é aqui em Monte Shasta, lugarzinho mais perto para a gente ir enquanto a gente dorme, também com as devidas permissões. E, por último, eu falei do Manu, do querido e amado Mahashohan, que, na verdade, é o terceiro dessa trindade, mestre Elmória, né? Mestre Lanto e mestre Confúcio, e o Mahashohan, que é do terceiro raio e supervisor dessa turma toda que sai do quarto e vai até o sétimo, que fica, na verdade, no Sri Lanka, que é uma ilha que está no sul da Índia. Então, aí eu descortinei para vocês os 7 templos e mais um de bandeja, que é o do Mahashohan. E eles estão à espera de todos nós em uma visitação, eu ia dizer novamente pública, mas é espiritual para todos aqueles que creem e têm a sua concepção na grande fraternidade branca. Carmen, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, eu estou anotando aqui, ó, Templo de Luz do Mahashohan em Sri Lanka. Ok. Isso. Gratidão a você, boa semana, família Pax, façam suas orações para o bem-amado Mestre Hilarion, o grande ser da cura. Gratidão, namastê, família Pax.